E assim, então, começamos com o nosso básico do Espiritismo. Hoje, no básico do Espiritismo, a gente fez uma verdadeira salada de letrinhas e vai muito brevemente abordar alguns assuntos. Assuntos esses que poderão vir num básico mais robusto, mais profundo. Hoje o intuito é só realmente abordar, trazendo o que é, como é, e em alguns casos, porque é, mas é uma abordagem básica. São assuntos para você refletir. Então, a gente tem como primeiro assunto o suicídio indireto, no livro Nosso Lar, André Luiz, no Umbral, é constantemente chamado de suicida, suicida, suicida. Quando ele vai para o hospital do Nosso Lar, na colônia Nosso Lar, ele reclama com uma das pessoas que o atenderam que lá o chamaram de suicida, mas que não, ele havia transitado, ele havia desencarnado, o corpo dele havia morrido numa mesa cirúrgica e que isso não era suicídio. Então falaram deles acerca das noites que ele ficava sem dormir ou dormia pouco, acerca das bebidas que ele consumia e acerca das noitadas que ele tinha, inclusive é dito lá que ele foi portador de sífilis. E a gente muitas vezes não se dá conta de que muito do que fazemos em nossa vida é sim nos matar aos poucos, né? Sejam drogas lícitas, drogas ilícitas vão te matar. Seja não cuidar do corpo, não cuidar do sono, vai te matar. E sim, você vai ser visto como um suicida. Claro que a cada um segundo as suas obras. Então, você há de ser visto pelo que você construiu no bem e não pelo que você acometeu. Você vai ser chamado para conversar, você vai querer reparar isso, mas é muito bom tomar cuidado com essas coisas. Se você tem, então, um grupo de coisas que te convidam ou apontam ao suicídio indireto, corta aquelas das quais você pode cortar. Não consegue cortar tudo, tudo bem, mas corta aquilo que já dá para cortar. Ah, eu me alimento mal, dá para se alimentar melhor? Então vai lá. Ah, eu estou indo então para o trabalho andando, já é uma maneira de exercitar. Então é preciso seguir por aí. Repetições de padrões e ciclos, né? A gente fica muito também nisso de repetir padrões e não consegue mudar. Então a gente vive ali no padrão. Então a gente erra, tem remorso pelo erro. A gente já falou que arrependimento é não errar mais, é não cometer a mesma coisa. Então o que se tem é remorso. Então a gente erra, tem remorso, busca o perdão, fica aquele período ali tranquilinho até que tudo volta à normalidade. Aí você erra, tem o remorso, busca o perdão, fica tranquilinho naquele período em que nada se encaixa e aí depois você volta para esse mesmo ciclo. Não tem jeito, para quebrar um ciclo desse é realmente mudar a frequência. Mudar a frequência na qual você está vibrando, mudar os lugares e os horários que você tem frequentado, mudar a tua mente. Gente, quando a mente muda, tudo, olha, tudo se reconfigura ao nosso redor. Então, procura mudar a tua frequência de pensamento, procura mudar aquilo que te faz pensar e como você chega àquele nível de pensamento, né? Então, eu não consigo parar de ver esses programas sensacionalistas que falam muito em desgraça, que falam muito em coisas ruins. Então, começa a dizer para você: não, isso não me faz bem. Eu não vou ver e tento ocupar aquele horário com outra coisa, né? Ou simplesmente diga que não vai ver e realmente não veja, né? Ascensão, permanência e queda. Isso é outra coisa muito comum. A gente começa a subir do nada. A gente fica ali gozando o prazer da subida e aí, de repente, a gente cai. E fica nesse ciclo. Ascensão, permanência, queda. Ascensão, permanência, queda. Quando isso nos ensina tanto a filosofia quanto a psicologia, quando Freud falava, né?
Se você repete os mesmos padrões, você vai ter os mesmos resultados. Para ter resultados diferentes, você tem que ter padrões diferentes. É simples assim. Se a ascensão funciona, ok. O que você pode mudar nessa ascensão para que a permanência seja maior? O problema está na permanência, então chega uma hora que não dá para sustentar. O que você pode fazer para sustentar essa permanência? O que a queda te ensina? Né? Outro dia eu estava lendo um artigo e dizia lá que o fracasso nos dá a possibilidade de vermos que erramos, alguma coisa nesse caminho. Que você tem que olhar para o fracasso como uma possibilidade de melhorar, né? Onde deu errado, como deu errado, e isso seria essa questão da ascensão, permanência e queda, né? E a gente tem um outro ponto que é muito importante, que são os desvios desnecessários. Adelei, eu sei que é desvio, que já não é bom, eu sei que é atalho, que já não é bom, eu sei que é desvio, eu sei que está errado, e eu sei que eu não preciso daquilo, é totalmente desnecessário. Mas ainda assim, eu não posso entrar numa situação X que eu vou a esses desvios. E é aí que eu tenho que pensar qual é o gatilho, é entrar na situação X? Então evita a situação X. Se você já entende que é desnecessário, não vá. Você só vai gerar aborrecimento, você só vai fazer uma plantação na qual a colheita vai ser necessária, porque plantar é facultativo. Mas uma vez que você plante, a colheita vai ser obrigatória. Então, você vai ter que fazer. Se você pode não fazer, não faça. Se você não sabe como fazer, começa a procurar ajuda, começa a conversar consigo mesmo. Isso é muito importante, né? E aí a gente vem aquela coisa que a gente sempre fala, né? Rancor, mágoa e ausência de amor. O rancor é aquilo que queima dentro, né? A mágoa é aquilo que eu fico remoendo, procurando ali achar um ponto do porquê daquilo. A ausência de amor, quando eu não me importo. Quando eu não me importo, inclusive comigo, e alimento o rancor, alimento a mágoa. E se eu alimentar rancor, se eu alimentar mágoa, eu vou ficar escravo desse círculo vicioso, eu vou ficar escravo dessa coisa que não vai acabar em mim. É uma coisa que vai andar, vai me levar a definhar, vai me trazer uma depressão. Então, trabalha em você para se livrar a mágoa, se livrar a ausência de amor, perdoa o teu inimigo para que ele saia do teu caminho, para que ele siga o caminho dele. Sentimento de não pertencimento. Esse é um dos mais assim graves, porque a gente tem o sentimento de não pertencimento, mas a gente nem sempre identifica isso. E o sentimento de não pertencimento é quando eu vou para uma festa de família e formam-se aqueles grupos, eu olho 4, 5 grupos e vejo que eu não pertenço a nenhum deles. Se eu não me incomodo, não tem problema nenhum. O problema está justamente quando eu me incomodo, quando eu acredito que eu preciso pertencer. Gente, se existe tribo, eu pertenço a alguma. Pode ser que a minha tribo não esteja ali. Mas esse sentimento de pertencimento pode ser resolvido comigo entendendo que eu estou totalmente dentro de Deus, Deus está totalmente dentro de mim, e isso me basta. Mas, por outro lado, se você quer pertencer, se pergunte qual é o preço para esse pertencimento, qual é o caminho para esse pertencimento, e se você está disposto a percorrer esse caminho. Porque muita gente diz, o caminho de Santiago é maravilhoso. Aí tem outra pessoa que diz, são dias caminhando. E aí vem a terceira pessoa e diz, não, isso não é para mim. Por mais que eu goste do resultado, porque dizem que o caminho de Santiago te leva a uma reflexão, é um caminho que te abre os horizontes, que te abre a mente e tal, tal, tal. E você quer que abra a mente, você quer que abra os seus horizontes, mas você não quer andar por dias. Você não quer caminhar por dias. Então, só te resta, nesse caso, buscar um outro caminho para ter os mesmos resultados.
ou abrir mão do que está do outro lado. Não conseguir mudar. Isso é outra questão, porque a Joana de Ângeles, no seu trabalho sobre vontade, ela deixa muito claro que essa questão de não conseguir está muito ligado à vontade. O indivíduo não trabalha a vontade em si, então ele caminha até um certo ponto, volta. Ele caminha até um certo ponto, volta. Ele caminha até um certo ponto, volta. Porque a vontade não é forte o suficiente para catapultá-lo de um ponto a outro com firmeza, com segurança. Então começa a ver por que você não consegue, onde você não consegue, como você não consegue, se tem ali alguns atores balizadores nessa relação, começa a ver se tem impeditivos nessa relação, então você vê, olha, eu consigo mudar, eu não consigo mudar, eu não consigo mudar agora, pode ser também uma possibilidade, né? Então programa lá para frente. E por fim, ficar na zona de conforto ou mudar. A gente precisa evoluir, a gente precisa seguir, a gente precisa andar, a gente precisa adiantar. A zona de conforto, ela deveria chamar-se zona de transição. É aquela zona em que você para um pouquinho para repor as energias e seguir para adiante. Se é assim na sua vida, então você não tem zona de conforto, você tem zona de transição. A zona de transição vira zona de conforto quando, ao chegar nela, eu apago todos os objetivos futuros e digo, é aqui que eu vou ficar até o fim dos meus dias. Isso é uma zona de conforto. Mas se você ainda não está pleno, você precisa sim mudar, e mudar é importante. Então, senhores, esse foi o nosso estudo de hoje. A gente pegou material de tudo quanto é lugar e, ao mesmo tempo, não pegou material de lugar algum. Não faz sentido, então, citar fontes. A gente ainda está com o título do trabalho antigo, ainda está com os patches pequenos do trabalho antigo, né? E a gente trabalhou aqui o básico do espiritismo.